Aberta a nossa aula, né? Hoje nós trataremos de alguns pontos para entendimento específico, né? Dentro do contexto da nossa aula, dentro da nossa disciplina. E aí, algumas coisas nós já falamos, mas hoje, na aula de hoje, nós vamos ver as questões dos impactos, tá? Quais são os impactos em relação a usar ou não usar determinada tecnologia, tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós vamos falar de aplicativos móveis, de redes de colaboração online, quais os impactos que esse tipo de situação pode proporcionar e a aprendizagem adaptativa com base em inteligência artificial, tá certo? Principalmente aqueles programinhas que a gente já debateu, que é a questão dos idiomas, né? Lembra do Cake, do Duolingo? Então tem muito aplicativo que também simula outros tipos de disciplinas, ciências, matemática, geografia, ok? Então bora lá. Eu fiz um texto corrido para a gente trabalhar no contexto em relação a característica, benefício, tá certo? E como é que a gente pode fazer uma aplicação em relação a isso. Tá bom? Então, primeiramente, a questão dos impactos dos aplicativos móveis na educação, nós já vamos trazer uma preocupação. Vocês perceberam que essa semana o governo proibiu o uso do celular em sala de aula? Todos viram isso? Então, e aí aquilo que nós estamos falando agora, né, durante essa disciplina, como é que vai acontecer? Né? Porque, olha só, tudo que nós estamos tratando, na maioria das vezes, nós não podemos implementar por outro tipo de recurso, a não ser que seja por um recurso tecnológico. Embora seja possível, tá? Só que dá muito trabalho, você precisa de outros tipos de recursos. Deixa eu ficar assim para ver ficar fora da luz. Precisa de outros tipos de recursos, precisa de material específico. E muitas vezes nós não temos acesso a isso. Ok? Então, o que podemos fazer? Temos que usar um aplicativo de celular, um computador de laboratório, um tablet, um notebook ou qualquer outra coisa tecnológica, porque o conteúdo você precisa ministrar, não vai ter jeito, ok? Então, a nossa preocupação nessa aula de hoje é que tipo de impacto isso pode trazer? Será que é positivo? Será que é negativo? Vamos pensar que nós temos uma questão muito básica em relação a alguns apontamentos de conteúdo. Ah, mas o meu aluno ele não está entendendo determinados aspectos. Beleza. E aí, como é que resolve? Será que um aplicativo melhoraria? O que vocês acham? Então, o aplicativo, a tendência dele é que realmente melhore, né? Melhore a tendência é essa, né? A probabilidade é que melhore o entendimento, melhore a aplicação, melhore a forma como o aluno absorve o conteúdo, tá certo? Mas talvez não funcione. E aí? E quando podia usar o aplicativo, beleza, dava pra gente fazer um algo. E agora que não pode, né? Nós teremos que pensar em um outro aspecto. Eu estou procurando uma coisa aqui que eu teria que falar com a Genesley. Genesley, você está bem? Achei. Depois, depois eu preciso falar contigo porque você tá com limite de faltas estourado, tá certo? Aí você precisa fazer atividade de compensação de ausência. Tudo bem? Aí no intervalo eu tento falar contigo, tá bom? Só pra gente combinar, pra não esquecer. Deixa eu marcar aqui. Então, nós temos que pensar nesse sentido. Se não tem aplicativo, agora a gente vai ter que buscar uma outra alternativa. E uma delas pode ser o laboratório de informática, né? Vamos colocar ali
o laboratório de informática, a escola que tem o laboratório e pode providenciar isso. Ou então nós fazermos de uma determinada maneira que o professor explique como é que funciona e o aluno ele possa replicar na casa, né? Então chama o pai responsável e fala: olha, nós temos que fazer isso aqui, assim, 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 assim. Tudo bem, tudo bem. Então você vai usar em casa. Na escola não está podendo mais. E dependendo do nível, né, a idade do seu aluno, ele até não tem celular, né? Está com primeiro ano, segundo aninho, ele não, até terceiro talvez, ele não tem celular, né? Ok, o pai não deixa. Então, de certa forma, você precisa realmente fazer com que ele use na casa dele. Tá certo? Então aqui, ó, como diz a teoria, né? Os aplicativos ampliam as possibilidades de personalização da aprendizagem. E é uma verdade. Porque o aluno tem dificuldade, o que você faz? Você pega algumas coisas e passa para ele. Vocês já viram os aplicativos de caça-palavra? Sim ou não? Então, lembra daquela série chamada Coquetel, que tem na banca de jornal? Coquetel. Coquetel. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Sim, escrevi. Aquele livrinho de caça-palavra é série Coquetel. Isso é antigão, né? Você tem esse aplicativo gratuito, tá? Lá no Google Play. O que você pode fazer? Aí tem duas situações, né? Você pode passar para o barrigudinho menor, para ele testar, já se aperfeiçoar, né? Caçando palavra, melhora a percepção, a atenção, coordenação motora, etc, etc. E também você pode passar para aquele público de mais idade, para que ele não deixe o cérebro ficar parado, né? Ou seja, precisa você precisa, como é que fala? Exercitar, ok? Então, no intervalo aí, não é um jogo não, Karina, é caça-palavra. Deixa eu ver se eu mostro ele para vocês aqui, pera lá. Google Play, vamos ver aqui. É que essa minha máquina hoje ela não quer trabalhar ao meu favor. Hoje ela falou assim: eu não vou trabalhar. Depois ainda do feriado, de jeito algum. Esse professor tá doido. Eu quero deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque o que acontece? Eu entrei no modelo. Vou colocar aqui, ó, caça-palavra, caça-palavras em português. Ó, tem até caça-palavra bíblico. Pronto, ó, vou compartilhar aqui com vocês. É online, Karina. Você tem um aplicativo, né? Um aplicativozinho lá bonitinho. Você usa lá no seu celular. Ele é gratuito, tá? Vamos ver se vocês estão enxergando ali. Eu também prefiro o livrinho. Mas é que o aplicativo é assim, ele tem muito mais opção, né? O livrinho você tem 6, 7 folhas lá, talvez 10. E o aplicativo ele vai embora. Então, por exemplo, para quem gosta. Chegou aí? Chegou. Aí. Ah, você já tá até jogando, Karina, mas olha só. Você tá perguntando um assunto e já, olha lá. Tá certo? E aí tem um montão, gente, tem um montão. E na banca de jornal tem lá os livrinhos da série Coquetel, né? Mas aqui, ó, veja, tem bastante coisa, tá vendo? Você pode fazer, né? Olha lá. Beleza? Tudo bem? Todos viram, né? Quem não lembrava, acabou de lembrar. Beleza? Então deixa eu parar aqui.
Então é gratuito, você pode baixar, inclusive para os seus meninos aí, né? Quem tem filho na idade que possa utilizar isso, né? Pode baixar, coloca lá para ele ficar procurando. Melhora muito a linha de raciocínio, tá bom? Quais são as características principais de um aplicativo mobile, ou seja, algo para celular, para dispositivos móveis? Você pode usar 24 horas, 7 dias por semana e acesso remoto. Você tem recurso interativo e adaptativo, você tem integração com plataforma de ensino, redes sociais e educacionais. Você tem um monte de coisas, né, que dá para fazer. Eu também, Ângela. Vantagem: inclusão digital, flexibilidade de acesso, maior engajamento dos estudantes. E aí, lógico, como desafio, vocês vão ver que quase tudo que eu trago hoje aqui, o desafio maior está em relação à estrutura, tá certo? Então, dependência de dispositivo, uma internet bacana que a pessoa possa usar, né? Algo que realmente compense e dê para fazer em sala de aula ou até mesmo na escola, em algum lugar. Como é que nós podemos incentivar isso em torno de uma aplicação, sendo em sala de aula ou não? Um aplicativo móvel, o Khan Academy também ele tem lá uma versão para app. E você pode fazer a questão para reforçar algum conteúdo ou uma atividade complementar. Você chega para a pessoa lá e fala: olha, é o seguinte, então é o seguinte, Barrigudinho, venha cá, meu menino, você está com dificuldade em matemática, certo? Belezinha? Bom, tá aqui, ó. Você vai fazer essas tarefinhas aqui online. Pede pro papai acessar para você e você vai resolver a paradinha. Depois de um tempo, ele já está acostumado com isso, né? E aí até mesmo ele já pede: professora, tem lá uma tarefa e tal. E aí ele vai fazendo essas tarefas, por exemplo, desse exemplo aqui do slide da Khan Academy, mas podia ser Kahoot, podia ser qualquer um outro, né? Nós vimos tantos aí, né? O que eu gosto mais, né, é o Khan Academy, tá bom? Um exemplo prático para aluno: implementar um projeto onde alunos utilizem um aplicativo de leitura digital. E aí eles podem compartilhar resenha de livro, promover a interação e aprendizado colaborativo. Tem um aplicativo que eu lembrei agora, é o Story Helm. É isso o nome dele? Memória. Acho que é Story Helm, Story John. Eu vou ver aqui no break, depois do break eu volto com ele. Ele faz storyteller, contação de história. Então você pega o aplicativo, você tem condições de montar. Sabe tipo gibi? Não é bem gibi, mas só para você ter uma ideia de que é uma contação de história. Os quadrinhos com as histórias acontecendo, os passo a passo. E aí a pessoa, ela consegue desenvolver com certa flexibilidade uma historinha e ela desenvolve a criatividade. Perfeito? É muito legal, viu? É muito legal. Eu acho que dá inclusive para divulgar isso, né? Bastante em sala. Tipos de aplicativo imóveis e suas aplicações educacionais. Então você tem aplicativo específico para isso, né? Então, entre os principais aplicativos você tem aprendizado de línguas, aí no caso línguas aqui é idiomas, né? Plataforma de gestão acadêmica. Hoje eu estou aqui com a mão que não consigo fazer uma linha. Jogos educativos, ferramentas de colaboração e aplicativos de suporte à inclusão, que também é necessário, viu? E aí vamos rememorar o que a gente já aprendeu em relação a isso. Nós tínhamos o DOSVox, para aquele que tem uma necessidade diferenciada ou uma deficiência visual. E nós tínhamos o Velibras, né, para o pessoal do auditivo. Esse que nós vimos aqui na disciplina, no curso. Então, eu vou pensar alguma coisa para meus alunos. Eu tenho um aluninho que ele precisa de uma atenção em relação a isso? Tenho. Então, eu tenho que disponibilizar para ele. A Microsoft tem um aplicativo próprio. Lidiane, você vai entrar num túnel? Gente, o que você está fazendo? Você está... você está indo
para um túnel do tempo, você está indo para a China. O que você está fazendo num túnel? Você está no trânsito, né? Legal. Se cair, você volta, não tem problema não, tá bom? Olha, tá aí, gente, tá indo viajar. Olha, pode um negócio desse? Nós aqui trabalhando, estudando, e a pessoa tá indo viajar. Já já pega um avião para Ibiza, passa o final de semana na praia em Ibiza, lá na balada, tudo mais. E nós aqui, ó. Você viu aí, Karina? Hein, Érica? Olha que paradinha. Viu só? Olha só que coisa, hein? Boa viagem, Lidiane. Aproveita, aproveita. Tá certo? É desta forma. Vamos ver aqui as características. É muito interessante o ensino à distância, né? Veja, ela está em trânsito, está indo viajar, está indo se divertir e está assistindo a aula. Né? Não é bacana isso? É muito legal, é muito legal. Características principais. Então você já sabe que tem os aplicativos de ensino, né? Eu costumo falar muito do idiomas, mas você tem matemática, ciência, geografia, história, etc. Você tem os aplicativos administrativos, né? Que é a questão do gestão de turma, calendário escolar, lançamento de nota, frequência escolar, essas coisas tudo. E os aplicativos de inclusão, o text to speech, ou seja, leitor de tela, leitor de texto, e alguns tradutores em tempo real. Tem vantagem em relação a isso? Tem tanto vantagem como desvantagem. Olha lá, a vantagem, a diversidade de recursos, né, adaptabilidade, suporte, aprendizagem colaborativa. Então o aluno ele estuda o tempo que ele precisa, que ele necessita. E um desafio é a seleção de ferramenta adequada. Eu queria estudar determinada situação. Será que tem? Será que o aplicativo é bom? Uma vez eu baixei um aplicativo, eu estudo francês já tem um tempo, né? E eu falei, pô, legal esse aplicativo aqui, acho que vai me ajudar, né? Porque tem lá umas aulas, tem lá uns textos, né? Que a gente vai treinando, né? Olha que decepção. O aplicativo era como se fosse um caça-palavra. Então eu tinha que saber a palavra, tinha que saber o assunto, e aí eu clicava na palavra correta. Era só isso, não tinha mais nada. E aí eu mandei uma mensagem lá pro dono do aplicativo. A resposta que eu tive é que novas implementações estavam em estudo. Eu falei, desculpa lá, mas de boa, isso aqui não vai pegar muito não. Porque é necessário, né? Você que quer treinar, né? Você precisa de algum vídeo, ou uma lição, ou um texto, ou um quiz, algo, né? Algo para você realmente treinar. Mas tinha lá só um conjunto de palavras e você ainda tinha que saber qual palavra era a correta. Falei, bom, então fui e desinstalei, né? Uma aplicação que você pode fazer com o seu grupo, né, com seus meninos ou até mesmo com os professores na escola. Analisar diferentes tipos de aplicativo educacional e avaliar a eficácia disso em relação àquilo que você precisa para o seu aluno e o que precisa o aluno aprender. Então, o aluno está com dificuldade em determinada temática, o que você faz? Você faz, olha, vem cá, vamos testar isso aqui e ver se funciona. E chama um professor ou outro e aí testa, desenvolve alguns olhares em cima desse material técnico, para que também o aluno possa sentir que nem eu, né? Olha, eu realmente gostei. Eu então olhei o aplicativo e falei, isso aqui não serve. Ok? Então é necessário que o professor ele tenha esse olhar antes de indicar. Tá certo? Em um exemplo prático, você pode realizar oficinas onde os professores avaliem os aplicativos que vocês estão combinando. Veja, vocês fizeram aqui o plano de aula, né? O plano de aula com 3 disciplinas.
E esse conteúdo interdisciplinar, ao mesmo tempo que traz ali um tema transversal, será que não tinha um aplicativo específico para isso? Não sei, né? De repente pode ter. Ou você pode ter uma plataforma educacional que já envolva essas pegadas todas aí. E aí sim você tem condição de desenvolver muita coisa dentro do contexto, né? Agora, se você for o professor titular da sala, você tem condição de testar vários aplicativos e falar, agora nós vamos para o português, vocês vão fazer esse aqui. Então, vamos matemática, você vai fazer isso aqui. Geografia, história, etc, etc, arte, né? Nós vamos fazer isso aqui. Agora, se você não for, né? Você tá ali com tipo um especialista, quer ver só, professor de arte. Ó, aproveitar em arte, que aplicativo você pode nesse momento passar para o seu aluno testar algumas coisas em arte, forma geométrica, pintura, mistura de tinta, o quê? Diga aí, diga aí, diga aí. Muito bem, o Paint, isso, o Paint do Windows, né? Ainda bem que todos falaram isso, né? O Paint. Porque normalmente normalmente você tem um computador em casa, o pai tem um computador em casa, ou um laptop, ou um notebook, alguma coisa, não é isso? E se tiver Windows, tem o Paint. Se tiver Linux, tem o equivalente ao Paint. Então o que você faz? Você prepara impressão em figuras geométricas e alguma coisa e fala para o aluno tentar replicar. Agora, lógico, né, gente? Bem no nível deles, né? E você fala, ó, você vai pintar aqui dentro, você vai misturar cor, você vai proporcionar isso aqui e tal. E pede para o pai acompanhar. O Paint tem a tela gramaturada que ele coloca lá os quadradinhos. Vocês já fizeram isso? Sim ou não? Vocês não fizeram isso? Não acredito. Então você é obrigado a mostrar. Não é isso? Sim, professor. Será que o meu tem, o aqui tem um Paint? Ou ele tem aquele outro que é o Parapapá, que é o Paint 3D, ele tá aqui, ó. Eu não queria o Paint 3D, eu queria aquele que é o comum. Vamos ver se eu abro ele por aqui, vamos ver. Tem, olha ele aqui bonitinho. Vamos abrir aqui. Muito bom. Eu preciso compartilhar, né? Senão vocês não enxergam, né? Senão eu fico aqui, olha, vocês estão vendo? E aí ninguém tá vendo nada, né? Porque... Deixa eu ver no outro computador se vocês estão enxergando isso. Olha aí, todos conhecem o Paint, não conhece? Ó, aqui você tem as figuras geométricas, ó. Ok? Então, por exemplo, vou pedir aqui para o aluno fazer um quadrado. Então, um quadrado ele tem os lados iguais. Se ele for um retângulo, porque ele não tem os lados iguais. Ok? E aí ele pode, a partir do baldinho de tinta aqui, ó, ou aqui, ó, editar as cores. Aqui, ó. Ó a mistura aqui, ó. Certo? Aí eu vou querer um pouco mais de verde, ou mais claro, ou mais ali. Tá certo? Se eu posso adicionar uma cor personalizada, ó, aqui, ó, vou pegar esse roxinho aqui, ó, aqui, ok. E aí, ó, isso vocês se lembram que dá para fazer isso, né? Acho que é a coisa mais básica, ok? Aí aqui, ó esse item aqui, ó. Vocês viram onde eu cliquei? Ó, exibir. Todos viram onde eu cliquei? Ó, exibir, ó, linha de grade. Aí, ó, o quadradinho aí. Pra mim ficou quadradinho. Aqui na minha tela, na outra tela, parece que não tá muito quadradinho, não. Qual é a grande diferença disso? Quem pode me dizer? Ah, eu sei lá.
E aí você pode mandar exibir a régua também, porque aí você tem noção de dimensão na folha, né? Quantos centímetros tem o teu desenho. O que você pode fazer com isso, né? Vamos dizer que você queira fazer uma estrela. Então tá aqui, ó. Ó, você pode fazer com que ela se alinhe, ó, em determinado espaço. Percebe que eu tô alinhando na matriz, na grade aqui? Ó, eu tô alinhando na grade, ó. Ok? Ó, aqui, ó. Aqui, aí, ó. Tô alinhando na grade. Ok? Se eu quiser trabalhar com determinado contexto, eu venho aqui, ó. Eu vou escolher um pincel. Deixa eu ver esse pincel aqui se ele tá bacana. Tá. Só que ele tá muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir ele um pouco. Aqui, ó. Ó, ficou grandinho. Ampliação? Não, Patrícia, são linhas guias para você se guiar. Ó, eu vou desenhar um assunto. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu cliquei aqui, escolhi um pincel e fui aqui, escolhi um tamanho. Todos viram isso? Eu vou clicar agora numa cor diferente, ó. Vou clicar aqui no vermelho, vermelho assim, sei lá. E aí eu posso fazer o desenho assim, ó, orientado. Ó, eu vou pintar dentro, ô meu filho, ó lá, dentro do quadradinho. Tudo bem que tinha que ser um pouquinho maior, né, Ivo? Mas deu para vocês entenderem qual é a lógica da coisa. E eu vou fazendo determinadas situações. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Pera aí. Não, não vai dar certo. Deixa eu ver aqui o pincel, o modelo. Talvez esse. Deixa eu ver. Ele ficou mão livre, né? Aqui. Aqui. Ó, aí você pode fazer com que o aluno ele pinte dentro de um espaço, ó. E o quadradinho pode ser um nivelador, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver. Não. Cor sólida. Aqui, ó. Ó o que eu tô fazendo, ó. Ele já gera a borda, ok? Bom, e tem bastante coisas que dá para fazer, gente. Inclusive, se você fizer assim, ó, você pinta a base toda e aí você pode vir com a borracha e apagar só aquele, ó, o quadradinho que você quer, ó. Aí você vai no quadradinho, ó. Ó. É que eu tô muito mal de quadradinho, mas vocês estão entendendo então o que eu tô tentando fazer, né? A linha de grade, ela faz uma orientação, tá certo? Acabou que quando fica velho, não enxerga nem o computador, quanto mais quadradinho que tá aí dentro. Então, mas vocês têm uma ideia de como é que faz a ilustração. E isso você já pode fazer. As figuras estão aqui, ó, ok? Então, por exemplo, você pega um coração, né? Ó, pega aqui o coração, põe aqui, aí o seu coração é diferenciado. Seu coração é azul. Pronto. O azul e com dentro ele é laranja. Ó. E você replica para o aluno. Aí você fala para ele, ó, chegando em casa você vai replicar isso aqui. Ok? Por que sangue de barata? Porque meu coração é azul? Sangue azul é família real, Vera. Ó, né? Inglês, descendente de inglês, dá para perceber, né? Esse tamanho de cabeça, que ele realmente veio da Inglaterra, né? Então você tem, né? A questão aí. Posso fechar isso aqui? Posso, né? Isso aqui. Então, ó, não vou salvar, lógico, não preciso disso. Muito bom. Então, continuando. Ué, cadê? Não saiu para vocês ainda aí? Tá vindo aí, ó lá. Beleza? Então, isso você já pode fazer.
Não precisa de um aplicativo específico, não precisa de nada. No Instagram ou no celular que vocês têm aí, tem lá uns tais de filtro, né? Que você faz um desenho, faz recorte, faz uma coisa que também dá para você fazer. Dá para você permitir ou pedir pro pai, né, utilizar em casa com o menino, né? Explica ali o objetivo de você fazer isso, né? A Lidiane saiu do túnel. Ê! Seja bem-vindo, Augusto. Então, é, você fala, olha pai, você pode bater uma figura assim e tal, e você faz o recorte, que é para ele fazer essa situação aqui, né? Ok? E no mouse, a questão do pente, para ele exercitar o mouse, tá? Principalmente coordenação motora. Beleza? Bom, a gamificação nós já vimos, né? Então, nós temos aqui a ideia de quais são os impactos disso, tá certo? Olha o que ele fala aqui, ó. A aprendizagem baseada em jogos vai além da gamificação, pois integra diretamente o conteúdo educacional ao jogo. Então, essa metodologia utiliza jogos para ensinar habilidades e conceitos, como, por exemplo, lógica matemática ou alfabetização. Isso nós já tínhamos visto que fizemos uma aula de gamificação. Eu acredito que até que foi uma aulinha bacaninha, acho que vocês gostaram do conteúdo. E nós vimos algumas coisas naquele tempo, né? Naquela aula. Então, o design de jogos, né? Que é a questão de usar níveis, nivelamento, ponto, recompensa, essas coisas. Integração. Olha que bom, aí a Karina falou, caiu até em outra prova. Integração de conteúdo curricular ao design do jogo e feedback imediato para os alunos, né? Porque você está no joguinho aqui, joguinho, modo de dizer, ele já está te dando, né, o retorno, ok? Como vantagem, maior engajamento, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, aprendizado prático, né? E como um desafio, lógico, alto custo, e mais uma vez a questão da infraestrutura, né, que é a necessidade de dispositivo adequado. Um celular até que interessante para resolver. Ou se o pai tiver um notebook em casa, um computador de mesa que é chamado desktop, também dá certo. Tá bom? Tudo bem? Sim ou não? Uma aplicação, um exemplo de aplicação, nós temos utilizar jogos digitais para revisar conteúdo. Olha aqui quando eu falo da personalização, né? O Khan Academy vem nisso, né? Vem justamente nisso, ok? Trazer ali o contexto, fala, olha, você precisa de um reforço, então você vai fazer essas aulas aqui no Khan Academy, que também dá certo. Também pode utilizar a ideia da competição, né? Uma competição saudável, não pode esquecer isso, entre os alunos. Uma coisa que eu percebi no plano de vocês, que vocês não quiseram utilizar, ou não lembraram de utilizar, vocês lembram de uma brincadeira chamada o Stop? Sim ou não? A Karina é muito menina, mas ela lembra disso. Dá para implementar o stop num plano de aula? Perfeitamente. Você faz as atividades de jogo, né? Olha, vamos falar aqui 5 regiões do Brasil com a letra D. Vamos falar 5 nomes de fruta do cerrado, um tipo de água, tipo de bicho, matemática. Vamos fazer a tabuada. Quanto fala um número que vezes outro dá tanto, e etc, etc. Né? Não é isso? Sim ou não? Como exemplo prático, nós temos aqui, ó, o Duolingo, que é do idiomas, tá? Ele tem essa metodologia. O Cake também, o Cake inclusive tem medalha, né? Medalha, você ganhou a medalha, aí você passa de uma liga, a última liga é a Esmeralda, e eu gosto bastante. O Cake eu já tenho ele há muito tempo, eu já cheguei na Esmeralda faz muitos anos, mas ainda continuo ali mexendo nele, que eu acho muito legal. Perfeito? Dúvidas? Desafios futuros para aplicativos móveis. Olha,
Na hora da prova, é incrível que na hora da prova eu esqueço todo o conteúdo. Eu pareço um pouco com vocês nesse momento, sabe? Chegando na prova, professor, o que que é? Eu não lembro. Eu vi isso em algum lugar, mas nesse momento. É, Ana, é muito legal. O Duolingo é muito legal. Muito legal. Um desafio futuro do aplicativo é assim: primeiramente, ele existir. Gente, quando é aplicativo besta, sabe aqueles aplicativos bobo de joguinho de não sei do que, tatati, tatatal, tatatal? Aquilo vai que é uma maravilha. Quando tem um assunto que é bacana, voltado para educação, que realmente traria ali um conteúdo bacana de crescimento, desenvolvimento, uma dúzia usa um pouquinho mais que isso, tal. Daqui a pouco a empresa vai lá e tira o aplicativo e fala: "Ó, ninguém não tem interesse nisso, para que que eu vou manter?" Entendem que é complexo às vezes as coisas, né? Infelizmente é isso, né? Então, o desafio primeiro é que o aplicativo ele continue existindo. Esse é o assunto, né? Depois é você lidar com as questões de desigualdade de acesso. Então, você que está na escola pública, você vai entender bem isso. Às vezes o aluno não tem celular e muito menos tecnologia em casa. E aí você quer implementar um assunto desse para que o aluno desenvolva, no grupo desenvolva melhor, e um aluno fala: "Eu não tenho isso, professor." E aí, como é que você faz? Você tem que, né, prover de alguma outra forma, tá certo? Além disso, às vezes ele não tem internet. Além disso, às vezes ele não sabe trabalhar com segurança no aplicativo e não se preocupa com a privacidade e a segurança em relação a dados, tá certo? Então, são preocupações, são preocupações e importantes, inclusive. Tudo bem? O que podemos fazer? As características, ó, a adoção de tecnologias emergentes, né? Então, questão da inteligência artificial, realidade aumentada, machine learning, isso pode colaborar. Eu acho que o que mais inteligência artificial a gente ouve falar é a questão do chat GPT, porque todo mundo fala inteligência, o chat GPT. Não, não é só isso, gente. Chat GPT é um aplicativo lá, né, um sistema que usa inteligência artificial, mas não é só isso, tem muita coisa, tá? Vocês sabiam que vocês usam inteligência artificial muito antes de vocês saberem o que era inteligência artificial? Sim ou não? Jéssica disse não, a Karina também não. Olha lá, quase todos não. Não, não. Tá. Ah, a Érica disse sim. Aí já o Augusto falou Naim. Naim era o cantor lá que morreu, não, Augusto? Ou não? Ah, vocês, os que disseram não, Nine. Ah, Nine. Então não é Naim, é Nine. Nine. Muito bem. Das Augusto. Das Augusto. Nine. É... O corretor ortográfico do Word, ele não vai corrigindo automaticamente conforme você escreve? Ele não coloca um sublinhado? Fala algumas palavras só, Augusto. Pouquíssima coisa. É só um de curioso mesmo. Não fala alemão, não. Você vai digitando, ele vai fazendo um risco embaixo, né? Um tipo do sublinhado. Então, cada sublinhado daquele é uma situação. E aí, quando ele não reconhece a palavra, ele fala: olha, ele pinta de vermelhinho e fala: essa palavra aqui tá esquisito, dá um jeitinho aí e tal, né? Dá uma olhada nela aí e tal, né? É... Aí é necessário você olhar o corretor ortográfico, se de repente precisa fazer uma atualização dele, e você já corrige. Isso era o que? Inteligência artificial.
E olha de quanto tempo tem o corretor ortográfico do Word. Muito tempo. Na versão 97 já tinha. Tá certo? É muito antigo. Continuando, o crescimento do mercado de aplicativos educacionais e aumento de acessibilidade e inclusão digital. Principalmente inclusão digital. Tá? Vantagens: inovação contínua, ok? Personalização do aprendizado. Desvantagem ou desafio, aqui ó, desigualdade digital, alto custo de implementação. Desigualdade digital, ele é muito complexo, gente, que às vezes chega a ser até emocionante em alguns casos. Você fica bem chateado. Tem criança que tem uma dificuldade até mesmo com material básico, né? Caneta, lápis, borracha, essas coisas. E aí o que você vai fazer? Você vai desamparar uma criança dessa? Não tem nem como, né? Você não tem nem como. Você tem que falar, puxa, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para incluir mais esse aluno no dia a dia? E aí você acaba quebrando a cabeça para outras coisas. Você fala, tem conteúdo, mas tem aquela criança ali em específico que eu preciso olhar. Olha, são situações assim que realmente às vezes nos chama a atenção. Uma aplicação, ó, debater os desafios e propor soluções para o uso de aplicativos móveis em escola, e aí no caso agora talvez não seja nem mais móveis, mas vamos ver ainda, vamos esperar a regulamentação disso, porque talvez agora o uso será em laboratório de informática, ou então nos tablets, né, que a prefeitura fornece, ok? Que tipo de aplicativo nós podemos utilizar? Que tipo de aplicativo é possível utilizar? Eu sei que aquele tablet lá ele não pode ser instalado coisas diferentes daquilo que o governo já propôs para ele, não é isso? Então nós temos que depender de um outro mecanismo. O que que nós podemos fazer? Aí isso é o nosso quebra-cabeça. Esse é o nosso debate. E por final, dentro desse tópico, olha lá, promover um projeto onde. Eita, mas hoje eu tô meio ruimzinho das mãos. Promover um projeto onde professores e alunos criam um protótipo de aplicativo, abordando um problema específico da escola. Isso dá para fazer até com roda de debate, né? Coloca lá os alunos, coloca os professores também e tal. E aí desenvolve, né? O aluno ele passa a ter um olhar mais específico em algumas questões. É bacana isso, tá? É muito legal. Tudo bem? Continuando em redes de colaboração, qual que é o fundamento de uma rede de colaboração, né? Então você conectar professor, conectar pai, conectar gestor, conectar aluno e até mesmo de repente grupos de estudo. Para quê, professor? Para trocar conhecimento, trocar ideia, né? Quem faz intercâmbio ou quem já fez, ou como sabe como funciona o intercâmbio, o assunto começa por uma rede de colaboração. Então a escola fala, olha, nós vamos aqui trocar ideia com o povo da Dinamarca. Se vocês procurarem, tem muito grupo de estudo da Dinamarca que quer se conectar com outros grupos de estudo. E vocês também podem se conectar. Oi, como é que está você, né? Eu venho aqui, eu sou o X, estou aqui no Brasil, e eu gostaria de, sei lá, debater conhecimento com vocês. Mas eu não sei falar inglês, não tem problema, utiliza o tradutor. Pega o textinho, põe ali embaixo, o outro põe o textinho dele, ele entende, põe o textinho em inglês, você traduz, ele também traduz, e assim vai. Ok? Quando se quer, tem boa vontade, meu, você arruma uma solução para bastante coisa. Não é assim? Eu já, nossa, no começo quando eu estava aprendendo inglês, eu meti as caras, eu trocava ideia com gente da Inglaterra, da Espanha. O pessoal mais espanhol, ele fala o espanhol. Eu falei, tá, mas tem gente que fala inglês lá também. Eu me envolvia com tudo. Me enroscava num monte de coisa, mas ué, eu tô buscando conhecimento, né?
E aí, muitas vezes, o pessoal ajudava, falava, você colocou o verbo aqui errado, tal, mas vamos lá, você fala assim. Ué, fui aprimorando. É assim que as coisas funcionam. Você tem que buscar. É. Yo lo conozco, señor. Yo espero que las constituciones de la nuestra clase puedan ser muy mayoritarias porque la maestra está intentando pasar un poquito de enseñanza en ese período matinal, né? Ai, meu Deus do céu, muito legal. E você vai desenvolvendo, né? Você vai desenvolvendo. Você vai desenvolvendo. Isso é importante. Isso é importante, gente. Vocês estão agora com acesso à internet, com um monte de coisa, tudo aí de mão beijada. Não para, não para, não para, tá? Porque esse é o assunto. No meu tempo, eu sou do tempo de TCC de biblioteca. Não tinha internet. Meu primeiro TCC não existia internet. Biblioteca, livro. A gente ia para a biblioteca pegar livro. Olha hoje. Hoje você tá com os livros, tudo quanto é livro do mundo tá na sua telinha de computador. Aproveitem, aproveitem, desenvolvam muitas habilidades. Tá certo? Características principais, a questão da rede de colaboração, a ideia de conexão, né, de indivíduos, grupos e ambientes digitais, fluxo de comunicação síncrona, ou seja, em tempo real, e também a questão da sincronicidade, ou seja, ela fica offline lá e eu vejo essa mensagem depois. Até mesmo se você tiver no intercâmbio, por exemplo, o fuso horário é diferente, né? Então muitas vezes você manda uma mensagem, manda um vídeo, manda uma foto, alguma coisa, a pessoa só vai verificar isso no momento que ela puder. Quando ela manda lá, também você só vai ver aqui no momento que você puder. Ok? Qual o motivo de eu me comunicar com alguém? Motivo saudável. Então, olha, educação, gestão, pesquisa, tá? Não dá para sair aí se aventurando. Cuidado com isso, hein? Ok? Vantagem: fomenta o compartilhamento de ideias. Olha que da hora. Compartilhamento de ideias, reduz barreira geográfica, ó, promove inovação colaborativa. É muito legal. Você está falando sobre um assunto, determinada situação do Rio São Francisco. Você tem um grupo de estudo que se o cara tá lá na Bahia, principalmente na Bahia, ele fala, olha, eu moro aqui pertinho do Rio São Francisco. Tu quer que eu grave um vídeo? Quer? Oxe, faço isso amanhã. E aí, a pessoa grava o vídeo no ambiente ali, ele compartilha aquilo contigo via Google Classroom, por exemplo. Olha que bacana, cara. Você está vendo um assunto ali, no momento. Você pode implementar muito a tua aula, o teu contexto, aquilo que você está estudando. E é mesmo, Ana. E tu é de onde, hein? Petrolina, ladinho de Juazeiro, mas rapaz, oxe, eu tô pertinho também. Eu tô ali em Caruaru. Olhe. Por que a Nájila tá dizendo mentira? Porque a Nájila também é pernambucana? Não, a Nájila também. Pera lá, é o que? Um grupo de estudo de Petrolina? Rapaz, vamos fazer um almoço. Lá em casa a gente fala assim: você gosta de mulher? Opa! E de cuscuz? Vixe! Muito bom! Olha lá, Débora, amo. Olha lá. Você gosta de mulher? Oh, e de cuscuz? Vixe Maria, feijão de corda. Oh, meu pai. Bom, gente, vamos voltar para aula que já deu até fome. Deixa eu ajeitar o cabelo que eu não tenho. Ai, ai.
Muito legal. Mas olha, a Nájila também é de Petrolina e tem a Ana. Vocês são da mesma unidade? Não, né? A Ana acho que é de uma unidade e a Nájila é daqui do parque, né? Ana, você é de Tiradentes, é isso? Ué, parque também na mesma sala? Ué, e vocês não sabiam que são do mesmo lugar? Eita! E aí, Nájila? Você tá com a Ana na sala, na mesma sala, na mesma sala. E olha lá que de repente vocês são do mesmo bairro lá em Petrolina, hein? E conversa do nordestino é assim, ó. Rapaz, tu conhece Maria José de João de Lica? Então, né, fiquei assim, não sei na onde, tal. Rapaz, depois da ribanceira, e apoio no pé da serra, não sei, né? A conversa mais ou menos dessa forma. E aí, observe que todo mundo se conhece, é muito legal. É assim mesmo, filha de fulano. Ah, mas e é mesmo? É, então, e tal pessoa? Ó, casou com não sei quem, com não sei quem. Todo mundo se conhece. É uma maravilha. Muito bom. Gente, vamos continuar aqui. Só para encerrar isso aqui, aí nós vamos pro break, tá bom? Então, há uma aplicação. Utilizar redes de colaboração para criar fóruns de discussão entre professores de diferentes escolas. Ó, professores de diferentes escolas. Gente, vocês já são professores. Aproveita, aproveita, aproveita para fazer grupo de estudo. Essa troca de experiência, isso é fantástico. Uma coisa que funciona aqui pode não funcionar no outro canto. E uma coisa que está funcionando lá pode não funcionar aqui. E vice-versa. De repente algo não funciona lá, mas funciona aqui. E esse troca de ideia, esse bate-papo, essa troca de conhecimento, isso é fantástico. E realmente contribui muito para o crescimento de vocês. E aí, como um exemplo prático, olha aí, ó. Olha ele de novo aí, ó. Microsoft Teams e o Google Classroom. Monta um grupo de estudo em relação a isso. Isso é fantástico, é muito bom. Beleza? Dúvidas? Então, continuando aqui nosso assunto, nós encerramos esse tema, né? Ah, muito bom, muito legal. Tecnologias e ferramentas facilitadoras da colaboração online, né? Então nós temos alguns aplicativos, plataformas e software que permitem a comunicação e o trabalho em conjunto, independente da localização do participante. Independente da localização do participante. Então nós já remetemos aqui a ideia da videoconferência, né? Ó, aqui está só o Zoom, mas nós temos o Google Meet, nós temos o Microsoft Teams, tá certo? Esse que nós estamos usando aqui é o Big Blue, ok? E o Google Drive, inclusive, nos auxilia a guardar material. Então você pode, por meio do Google Forms, lá fazer planilha, fazer documentos de texto, Google Slide, fazer né, similar a um PowerPoint, e assim sucessivamente. Observe que dá para colocar todo mundo, integrar, né? O pessoal fazer um conjunto disso tudo e colocar num grupo só, para trabalhar todo mundo juntinho, fazer as coisas acontecer aí. Então, eu estou editando um texto, você está vendo, estou mexendo na planilha, o colega está vendo, e aí nós vamos compartilhando essa informação. Por isso que chama as ferramentas de colaboração, né? Aí aqui nós temos algumas plataformas que são intuitivas e acessíveis, uma delas é o próprio Google Drive. Integração de muitas funcionalidades, então tem o chat, edição de documentos, videoconferência. Google Workspace é muito bom para isso. Ok? Segurança e armazenamento em nuvem, Google Drive. Veja, tudo está ali dentro do Classroom. É impressionante como uma ferramenta ela pode ser tão bacana e ajudar tanto, né? Vocês que fazem trabalho em grupo, aprendam a centralizar tudo isso no Google Drive. Porque vocês não precisam estar trocando
figurinha por WhatsApp, essas paradinhas todas. Você coloca, compartilha com seu colega, a mesma conta de Gmail, né? Então você compartilha com seu colega, o que acontece? Você está editando um documento aqui, quando você salvar ele já vê, e ele também pode editar no mesmo documento, então a questão de quem faz tal parte ou quem mexe em tal parte, isso fica automático, fica muito legal, ok? Inclusive você sobe um documento, sobe uma foto, sobe um arquivo, sobe o que quer que seja, o outro também tem acesso ao material, ok? Para os grupos que eu dou aula de administração e direito, o que eu faço? Como é edição muito em tempo real, os trabalhos, que é o semestre inteiro, o trabalho ele é muito rápido, o que faz? De boa, Scarlett, que bom que se veio. Seja bem-vinda. O que faz? Eu falo para eles, ó, o dono do trabalho faz no Google Drive e compartilha comigo. Então ele tá fazendo, eu já tô corrigindo, tô dando pitaco. Ó, aqui tá, precisa mexer, aqui não sei o que e tal. E ele já tá vendo, né, e a coisa acontecendo. Ana, você perdeu o maior show de forró que nós tivemos aqui. A Karina dançando forró, a Nájila cantando, foi assim um assunto assim fantástico, você precisa ver. Tá certo? Aumenta a eficiência como vantagem, né? Facilita o trabalho remoto. Tudo bem que algumas ferramentas têm um alto custo, mas se você centralizar isso em ferramentas Google, basta que você tenha, né? Basta que você tenha uma conta Gmail, tá bom? Uma aplicação, olha lá, ó, usa o Docs do próprio Google. Você está mexendo num trabalho, está mexendo num arquivo, o seu colega, o seu parceiro de trabalho, ele está vendo isso. Além disso, você pode criar um calendário no Trello. Nós já vimos essa ferramenta, tá? E aí você pode lembra aquele gestão de projetos que você coloca por cartõezinhos, tipo post-it? Que aí a pessoa coloca o colaborador, o que cada um está fazendo em determinado momento. E tem uma aplicação, não sei se está disponível ainda, deixa eu dar uma olhada, que é o Google Calendar. Vamos ver se isso ainda está disponível. Porque a Google às vezes ela tira algumas coisas. Tem, tá aqui, ó, tá disponível, Google Calendar. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que é isso aqui. Google Calendar. Você pode fazer. Cadê o compartilhamento? Aqui. Você pode fazer um montão de coisas. Será que vocês estão vendo? Deixa eu dar uma olhada. Estão vendo aqui? Vocês estão vendo? Então, tá, aqui, ali. Aqui. Então, ó, você escolhe o modelinho, se é claro, se é tal, então padrão do dispositivo, entendi. Aqui, ó, você tem um calendário aqui que você pode fazer inclusão de diversas coisas, tá certo? Você tem lá um montão de... eu queria aqui... Cadê? Que dia que é hoje? Aqui, dia 22. Aqui, ó. Eu tô aqui. Amanhã, ó, eu vou colocar um evento aqui, ó. Vamos tomar um caldo de mocotó com 2 ovos de pata. Aí, ó. O evento fica salvo. E se você tiver a sua conta Google no seu celular, a Karina, misericórdia. Se você tiver a conta Google no seu celular, ele coloca uma notificação para você naquele período, tá? Pam, ó, tá chegando a hora de você tomar o seu caldo de mocotó. E ele vai falando para ti, é muito legal isso. Então você pode inclusive fazer gerenciamento de projeto das coisas que você está trabalhando com sua equipe, com seus colegas aí, né? Pelo calendar. Ó, tal dia nós precisamos colocar isso, tal dia nós precisamos fazer isso, tá bom? Eu não sei se todos têm o link. Cadê? Se eu consigo compartilhar isso aqui, deixa eu ver. Acho que sim. Deixa eu ver se vai. Deixa
Deixa eu ver se foi. Foi, aí, ó lá. Tá aí para vocês. Google Calendar, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar algo sobre essa ferramenta? Ela é gratuita? Sim, tá dentro do pacote Google, dentro do pacote da tua conta Gmail. Tá bom? Qual o impacto dessas redes de colaboração? A Ana já utiliza. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, as redes de colaboração online, elas mexem muito, né, no ambiente, né? Impactam bastante positivamente, porque torna os processos mais dinâmicos. Então, você precisa resolver um assunto. Vamos dizer que você esteja com um projeto com seus colegas professores no ambiente profissional, trabalhando. Então, o que acontece? O pessoal está aqui, tem um grupo ali, aí tem um determinado projeto que vocês precisam fazer. Vamos lá, sei lá, feira cultural do dia tal. Beleza, ótimo. Quem vai fazer o quê? Quem tem que trazer o quê? Quando? E sabe essas etapas, essas tarefas? Todo mundo tem conta Gmail? Tem, ótimo. Então, eu vou fazer um Google Calendar, vou compartilhar e todos têm lá a data do que precisa fazer, o que vai fazer, quando tem que entregar, né, o que tem que apresentar. Se tiver algum doc que tem que subir, né, alguma coisa, um desenho, uma imagem, a pessoa faz aquilo no Word, pode inclusive utilizar o Paint, que nós vimos agora há pouco, cola no Word, copia e cola no Word e coloca no Google Docs com um link compartilhado. No Calendar, o que acontece? A pessoa fala, gente, alguém tem que reproduzir esse desenho aqui, ó. Pronto, a pessoa vai lá, onde ela tiver, no dia que ela tiver, ela clica, baixa o desenho e fala, beleza, deixa que eu sei fazer a ampliação, eu faço o desenho, dia de consulta também. Aí já não é mais o ambiente profissional, é o pessoal, né? Mas funciona também, sem nenhum problema, tá? Calendário de prova, reunião de pais e mestres, coisa de conselho. Tem conselho de sala, tem conselho de grupo, marca lá os calendários, os professores estão antenados com o que precisa acontecer. Tá bom? Então, olha lá, interatividade e conectividade global, né? Você tá onde você estiver, você enxerga isso. Você tem projetos multidisciplinares e multiculturais, todo mundo tá junto. E alguns deles, inclusive o Google com o Gemini, né, tem a ideia da inteligência artificial para melhorar a colaboração. Vantagem? Aumenta a produtividade, promove troca de experiência e melhora principalmente a gestão do tempo. Mudança, perfil de mudança, perfil de mudança, perfil de mudança. Vocês assistiram Quem Mexeu no Meu Queijo, lembram disso? Mudar é difícil, mas tem que ser necessário. Então essas coisas tecnológicas nós temos que trazer para o dia a dia, ok? Mas eu toda hora tenho que estar abrindo o celular. Habitue-se. Você não vai ver o Instagram? Você não vai ver o WhatsApp? Você não vai ver, não sei o que você tem aí, Facebook, sei lá. Você não vai ver isso? Então, se habitua também. Quando você tem com as notificações habilitadas, quando chega perto de determinado evento, alguma coisa, ele dá um sinalzinho, pim, pronto, aí você olha o celular, você viu que ele dá uma notificação, você clica na notificação e ele já abre o calendar, tá? Isso ajuda bastante, ok? Então, como um desafio, exige conectividade estável, né? Mas normalmente nós usamos no nosso celular mesmo, então isso já colabora bastante, ok? Então, como aplicação, já dei até um exemplo aí, né? Então, você a plataforma para conectar aluno de diferente região, ou então um projeto interdisciplinar de professor, tá? O que nós podemos fazer mais? Tem aqui, desenvolver uma atividade onde o aluno pode criar um e-book sobre sustentabilidade, e aí ele pode usar o Canva, acho que vocês conhecem o Canva, né? Inclusive tem um aluno aí, tem colega aí que já falou, não, eu uso o Canva e tal. O Canva, ele é um aplicativo bacaninha, uma evolução bem mesmo evolução em relação ao Paint, né? Dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa. Fazer livreto, dá para fazer muita coisa, bastante mesmo.
folheto de dia de pai, dia de mãe, folheto de festividade. Ixi, você olha, a gente vai ficar aqui. Você saiu sozinha? Não, sem problema, Karina. Às vezes o próprio computador desconecta, viu? Ele cai a conexão e desconecta. Desafios e oportunidades das redes de colaboração em um mundo globalizado. Então, muitas vezes você quer também compartilhar ideia. Agora há pouco falávamos do intercâmbio, né? Tá certo? Então, você quer compartilhar coisa. Tem jeito? Tem. E é um desafio, sim. Primeiro, até mesmo questões culturais, questões éticas, questões envolvendo conexão, envolvendo idioma. Às vezes eu não sei falar o idioma, então eu queria aprender, então por isso que eu preciso trocar ideia com alguém de lá. Então, tudo isso é importante. E em questão educacional, é importante, inclusive, trocar ideia em relação como que é a escola, por exemplo, deixa eu ver, na Espanha. Como é que é o nível de ensino? Como é que eles fazem lá? Né? Tem uma plataforma que vocês não vão conseguir se cadastrar com muita facilidade. ResearchGate. ResearchGate.net. Por quê? Porque é uma plataforma de pesquisador. Você vai precisar de um e-mail de uma instituição de pesquisa. Mas você pode tentar se conectar lá. Eu consegui com um e-mail meu mesmo. Não sei o que eu fiz lá e na hora eu consegui. Quando eu entrei no doutorado, eu tinha lá a instituição de pesquisa, eu fui cadastrar lá, mas a conta já existia, ele nem pediu de novo. De boa. E aí, são pesquisadores do mundo todo. Só que lá o debate é científico. Mas você pode acompanhar. Então, quando você coloca lá neurociência, tem um monte de gente conversando tópicos avançados em neurociência. Você se mete lá no meio, se intromete lá. Deixa eu ver o que esse povo está falando. Ok? E aí, a partir disso, funciona, será como se fosse uma plataforma de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu consigo acessar minha conta para mostrar para vocês, ó. Só um minuto. Que aí eu consigo mostrar para vocês como que como funciona alguns debates, inclusive, em relação. Deixa eu ver. Ele vai deixar eu acessar por aqui. Deixou. Ó, eu vou compartilhar aqui. Ó. Sim, é uma plataforma de debate científico, Karina. Ó, eu vou mostrar a minha conta para vocês, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês ali. Ahá. Olha eu aqui em cima. Ei. O assunto aqui quase tinha que ser um pouquinho maior, senão a cabeça não cabia. Vamos. Então aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui é texto, é artigo publicado, livro, ok? E aí o que eu quero falar pra... Tudo aqui, tá vendo? São debates. Olha eu aqui, ó. Olha eu me meter na besta. Sim, Karina, pode tentar. A única coisa que eu falei agora há pouco, não sei se você ouviu, que precisa de um e-mail de instituição de pesquisa. Mas eu consegui, quando eu fiz a conta, eu consegui, né, passar sem nenhum problema. Ok? Então, ó, deixa eu mostrar aqui os debates. Aqui, ó. Questions where how type of questions when you ask. Muito bem. Então, as questões que eu propus. Eu cliquei aqui porque você não foi. Então tá aqui, ó, eu tô debatendo sobre neurobiologia, é um assunto que eu estudo dentro da neurociência, ok? E aqui, olha só,
The role of attention and memory. A questão da atenção e da memória. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu perguntei aqui como a atenção do estudante e a questão da memória do estudante afeta a performance no desenvolvimento desses alunos e qual prática pedagógica pode ser implementada para melhorar essas habilidades. Falo, Camila, em inglês eu falo. Então aqui, ó, algumas pessoas, alguns outros pesquisadores já me responderam, tá vendo aqui, ó? Essa doutora é uma PhD, ó, eu vou botar aqui o assunto aqui em cima, tá vendo, ó? Doctor of Philosophy, ou seja, doutora em filosofia. Ela é uma pesquisadora independente, é uma professora de escola normal, né? Uma professora de ensino médio, ok? E ela respondeu algumas coisas aqui para mim, ó. O Túlio também é um pesquisador, olha lá. Ele é Unifip MOC. Ele é PhD em medicina. PhD doutor. Tá? Aqui no Brasil chama-se doutor, fora é PhD. Tá certo? E aí eu tô agradecendo o pessoal aqui, ó. Tá certo? Eu agradeci o texto, ó, expliquei mais algumas coisas dentro do contexto. Tá certo? Algumas coisas que eu precisava acrescentar, né? E lógico, algum momento eles vão ver esse texto, vão também replicar, né? Vão compartilhar, ok? E assim, você vai fazendo muitas outras coisas. Eu comecei uma discussão nova. Tá vendo? Toda essa galera aqui, ó, é que tá acompanhando o meu debate, ó. 37 pessoas estão acompanhando o meu debate e também podem iniciar um debate a partir do meu debate, né? Uma questão que eu coloquei hoje ainda não tem resposta, tá vendo? Ela não tem resposta, porque eu coloquei agora há pouco, tem uma hora e pouquinho. Então, ó, start a discussion in neurobiology. Tá? Então, quer dizer, eu comecei uma discussão aqui em relação a isso. Então, eu não entendo inglês, não entendo nada. Ó, gente, vem aqui, ó, botão direito, ó, traduzir para português. Ó, ó o que acontece, ó. Ó lá. Vocês participam do debate da mesma forma. Entendem que a coisa é interessante? A pergunta que eu fiz para o grupo de pesquisador, tá vendo? Como as interações entre fatores neurobiológicos, práticas pedagógicas e contexto socioeconômico impactam o desempenho educacional de alunos de ensino fundamental e como intervenções personalizadas podem mitigar as desigualdades de aprendizagem. Então, ou seja, pessoal que daqui a pouco vai ver essa pergunta, eles começam a responder sobre o assunto. Então você tem psicólogo, você tem pessoal da neurociência, você tem um monte de gente que fala, bacana, e também entra na conversa e vamos batendo bola, vamos batendo, né? Batendo papo. E o assunto, o que é legal, é que você tem que prover, de alguma forma, né, conhecimento e buscar novos conhecimentos. Tudo bem? Gostaram aqui do negócio? Eu vou interromper aqui. Tá? Eu coloquei o link aí, ó, researchgate.net, tá? Quem quiser tenta fazer a conta lá. Eu sei que precisa. Sim, eu acesso pelo menos uma vez por dia só para ver se tem alguma novidade. E quando a pessoa preenche alguma coisa lá, responde uma pergunta que eu fiz, chega uma notificação para mim no e-mail. Então eu entro e vou ver o que a pessoa respondeu. Ok? Então, essa é a ideia do debate globalizado, a ideia de, olha, eu estou conversando com gente, um monte de coisa. Tem um daqueles caras que respondeu lá, ele é ucraniano,
né? O cara é ucraniano e ele pegou e compartilhou comigo um artigo científico que ele publicou há uns 4 anos atrás, falando exatamente de coisas que eu tinha perguntado. Ele falou: olha, eu tenho um documento em relação a isso, você não quer? Eu falei: mande aí. Ele pegou e anexou. Ou seja, eu já começo a trocar um conhecimento diferenciado. Ou seja, gente que está pesquisando algo naquela área, em várias partes do mundo, né, com olhares diferentes para realidades educacionais diferentes, que pode de alguma forma colaborar, contribuir com aquilo que eu estou estudando aqui. E de certa forma passo até isso para vocês, trazendo um conteúdo mais atualizado, um conteúdo mais diversificado. Né? Bacana isso, né? Legal. Aí daqui a pouco vocês falam, né? Nossa, eu tenho um professor internacional. Muito legal, né? Que bacana. Características, né? Então você tem aqui a possibilidade de integração intercultural, acabei de falar sobre esses assuntos. Desenvolvimento de habilidades globais, comunicação e colaboração. E a questão de uso de infraestrutura tecnológica robusta. O ResearchGate ele é fantástico, tá? Vantagem expande. Si, si Augusto, yo hablo un cantito de espanhol. Vamos lá. Expande as fronteiras do aprendizado, facilita a resolução de problemas globais e melhora a inovação. Como um pequeno desafio, aumenta as desigualdades digitais, né? Tá certo? Porque muitas vezes você tá dentro de uma situação que são realidades diversas. Né? Você tem lá um cara que está muitas vezes conversar com um americano, por exemplo, ele tem uma estrutura tecnológica muito mais adaptada à realidade dele, com muito mais avanço que a nossa. Mas nem por isso você fica para trás. Tá bom? Então aqui vamos promover aqui o que nós podemos aplicar. Eu falo mais ou menos, mas eu falo espanhol, era isso que você quis dizer? Então aqui tem lá, ó, promoção, discussões de professores sobre como adaptar práticas globais para o contexto local. Acabei de mostrar isso, né? Você tem situação do mundo. Como é que funciona esse negócio na Islândia? Entendi. É que você faltou lá speak more or less the English, né? But I speak Spanish very well. Muito bem. Você tem contexto do mundo e é bacana você ter uma realidade lá. Uma das escolas mais fantásticas em linha de educação é a escola finlandesa. Finlândia, ok? Eles são fantásticos de prática pedagógica. E eu já conversei com alguns professores lá. E realmente é diferente, é projeto, é muito diferenciado. E vocês realmente precisam ter essa prática. Então, né, vamos partir para cima, vamos tentar fazer uma conta, se der certo, vamos se enveredar, vamos buscar informação, ok? Que funciona, gente, vai por mim, funciona. Todos sabem o que é um webinar? Sim ou não? Webinar é como se fosse uma palestra online, um encontro. Não é bem um congresso, nem muito perto de um seminário. Um webinar, por exemplo, eu vou falar sobre um determinado tema, eu vou explicar sobre uma determinada situação. É uma sala de reunião parecida com isso. Então eu vou falar sobre um determinado assunto. O que que acontece? Eu publico isso, gente, olha, vou falar sobre trabalhos científicos. Pronto. Vou fazer um webinar sobre isso.
E o pessoal ele entra na minha sala, né, via YouTube, por exemplo, e eu tô lá explicando, para lá, conversa, o pessoal no chat vai perguntando e eu vou respondendo, para ali e tal. É isso. Depois aquilo fica gravado e já fica no próprio YouTube, tá? Que o YouTube mesmo que já grava isso para mim. Beleza? Eu posso fazer, além do YouTube, posso usar o Zoom ou o Google Meet, né? Também dá certo, sem nenhum problema. Eu posso usar o Teams. Aprendizagem adaptativa e inteligência artificial. Hoje a ideia da inteligência artificial com aprendizagem adaptativa, ela é fantástica. Por quê? Porque a primeira ideia que se tem é como é que eu adapto conhecimento, como é que eu adapto aprendizagem, como é que eu adapto formas, né, de conexão entre professor, aluno, aluno, pais, instituição de ensino e coisas dessa forma. E aí, além disso tudo, como é que eu coloco inteligência artificial para nos ajudar em relação a isso? Tem uma plataforma, eu e minhas conexões, né? Eita, deixa eu ver se é isso. Não, não é. Como é o nome da plataforma? Acho que é Jeva. Jeva.ai. Não, não é. Eu vou encontrar onde é que está essa situação, porque ele é uma plataforma multicanal de inteligência artificial. Eu marquei aqui algum canto, inclusive para falar para uma outra turma, e aí eu poderia replicar para vocês também. Eu só preciso saber onde é que eu marquei. Mas se eu não encontrar aqui, para não prejudicar muito, a gente volta a falar disso. O que acontece? Essa plataforma de multiconexão de inteligência artificial é uma plataforma onde você pode fazer desenho, você pode fazer imagem, você pode fazer som, você pode fazer o texto. É uma plataforma de várias ferramentas de inteligência artificial. Então o que acontece? Hoje, tudo você pode ser amparado. Não, não é o Java como linguagem de desenvolvimento, tá? Eu vou achar o nome dele. É um nome curtinho. Acho que é java.ai se não tiver, mas não é o Java de linguagem de programação, não. Eu marquei em algum canto e eu coloquei ele bem em destaque. Mas eu vou achar e eu mando para vocês depois. Tá certo? Até título de consulta. E é importante. Aí o que acontece? Muitas vezes você precisa de uma ferramenta, de alguma coisa para ter uma ideia de como construir alguma coisa. Precisava que iniciar um texto aqui, pô, não estou sem ideia, tal. O que eu faço? Você vai lá e já começa a fazer uma coisa ou no Daily ou no Mini Journey ou até mesmo no Chat GPT. Veja, essas inteligências servem para nos orientar no sentido que vamos, não para que faça por nós, tá certo? Porque eles não têm a criatividade que o ser humano tem, ainda falta algumas coisas. Mas eu posso olhar, pô, eu podia comentar sobre isso, né? Podia falar sobre aquilo. E aí sim você vai construindo o seu documento a partir disso. Beleza? Então, as características, você tem a personalização do conteúdo, monitoramento contínuo do progresso do aluno. Eu achei interessante, Nájila, eu não uso do WhatsApp, tá? A partir de ontem, a WhatsApp implementou a transcrição do áudio. Já já todo mundo vai receber isso no WhatsApp, né? Quer dizer, você recebe um áudio, você não quer, você não gosta de áudio, você vai segurar em cima, ele vai abrir o menuzinho, transcrever. Ele pega o áudio, lá, a Ana já recebeu, e transcreve para texto, né? Então, quer dizer, é uma inteligência artificial, ok? Isso é interessante. Às vezes você não pode ouvir o áudio, né? Você está dentro de um ônibus, está dentro de algum lugar, tal, né? Aí você transcreve, pronto, você lê o texto.
Uso de dados em tempo real para tomada de decisão pedagógica. Qual a vantagem? Promove aprendizado individualizado, aumenta a motivação do aluno e otimiza o tempo em sala de aula. Infelizmente, olha lá, problema da infraestrutura outra vez, tá certo? Sempre vou estar tocando nisso. Então, quando você tem inteligência artificial aí e aprendizagem adaptativa, ou seja, eu adapto a aprendizagem do aluno, né? Eu vou levar para ele determinados tópicos que ele precisa. E aí eu posso me valer também da inteligência artificial para isso. Uma ação, ó, o que já estamos falando aqui há um tempo, né? Uma plataforma que oferece exercícios personalizados. Com base no que, professor? No desempenho de cada aluno. Tá certo? Um exemplo prático, mais uma vez coloquei aqui o Khan Academy pra gente, para que o aluno pratique matemática com uma atividade ajustada ao que ele precisa aprender para aquele momento. Bacana, né? A inteligência artificial, se for bem usada, gente, é muito interessante, Tá certo? Olha aqui, ó. Papel da inteligência na personalização do ensino. Eu posso montar minha base de dados de conhecimento com trilhas de aprendizado. Então, o aluno, determinado aluno, ele vai ter um problema com alguma coisa, que problema ele pode ter? Ele pode, sabe, de repente ele não desenvolve adição. De repente ele tem problema com multiplicação. De repente ele tem problema, sei lá, com qualquer outra coisa. O que você faz? Você faz uma trilha de conhecimento e coloca para ele, né? Então, olha, você vai fazer isso, depois isso. Essa trilha vai para mais alguém? Só se esse mais alguém tiver a mesma dificuldade que ele, né? Se ele não tem essa dificuldade, não tem o porquê. Tá certo? Essa personalização ajuda muito. Por quê? Porque você atende a necessidade, né, do aluno. Ok? E aqui, ó, a inteligência está presente em tutores virtuais, chatbots para dúvida frequente e sistemas que ajudam o conteúdo, que ajustam o conteúdo de acordo com a interação do usuário. Tá? Isso é fantástico, gente. Isso é muito legal. Que a pessoa aprende e vê o conteúdo que ela realmente quer. Um outro modelo de inteligência artificial que vocês já estão acostumados a ver aí constantemente é quando você pesquisa Casas Bahia, Americanas, sei lá, sites de compra. Você viu um determinado produto, mas você não comprou, deixa para lá. Daqui a pouco você abre um outro site qualquer, o anúncio daquele produto passa a aparecer em diversos pontos, não é isso? Então, isso é um cookie de rastreamento que ele entende que você consultou aquilo e tem uma probabilidade de que você compre, né? Compre um produto daquele. Então, alguns outros sites já estão, isso, vários e-mails também se você cadastrar lá. Outros sites já estão preparados para fazer a captura desse cookie e ficar mostrando por algoritmo, né, por dependência, ele fica mostrando anúncios desse produto que você consultou em algum momento. Tá? Então, o papel da inteligência você tem como característica análise preditiva e diagnóstica do aprendizado. Olha lá, criação de roteiro personalizado e você pode, em alguns casos, integrar com as plataformas educacionais que você já tem aí. Tudo bem? Você já trabalha com alguma, inclusive a Classroom, né? Parece não, Camila. Você está sendo. Fique tranquila que isso é uma verdade. Vantagem: reduz a carga de trabalho do professor, porque quem passa a propor, né, conteúdo é, é o aplicativo de inteligência educacional, né, inteligência artificial. Isso melhora o engajamento dos alunos e otimiza o recurso educacional. Às vezes, como desafio, você tem a questão dependência de conectividade, dificuldade de interpretação de dados complexos e questões éticas que muitas vezes é um problema também, ok? Uma aplicação, você pode utilizar a inteligência artificial para identificar pontos de dificuldade de aluno e aí você pode adaptar o plano de aula para ele nesse sentido, né? Olha aqui um sisteminha que é o Smart Sparrow, né?
O que quer dizer isso? Olha lá, ajusta o conteúdo de acordo com as interações do aluno, promovendo maior engajamento. Tá? Então, isso é um exemplo de tecnologia aí. Smart Sparrow. Dúvidas? Estamos acabando, hein? Desafios éticos e operacionais na implementação da aprendizagem adaptativa, né, lá, da inteligência artificial e a aprendizagem adaptativa. Qual é o grande risco? Tá aqui, ó, o que nós já falamos algumas vezes, ó, questão de privacidade de dado, consentimento, equidade no acesso à tecnologia. Então, o que que acontece? Você que acessa o chat GPT, não sei se vocês já o utilizaram em algum momento, você pergunta lá alguma coisa, barará, barará, barará. Que conteúdo é aquele? Da onde vem? Será que eu não estou plagiando alguém? Será que eu não estou pegando um conteúdo, um texto de alguém? Ou então, se eu estou utilizando um aplicativo de inteligência artificial e eu tive que fazer um cadastro, a pergunta é, esses dados estão indo para onde? Né? De quem são esses dados? Esses dados são meus? Esses dados precisam ser adaptados a alguma coisa? Como é que isso funciona? Para onde é que está a coisa? Entendem? Então, isso também precisa ser debatido. E é isso que esse slide está trazendo. Olha, tem questões éticas, né? Tem questão de privacidade de dados, linguagem apropriada. Entende? Eu acho que aqui passou um slide antes, não foi? Mudou só a ordem. Deixa eu mudar aqui, ó. Olha lá, ó. Característica: preocupação com privacidade e proteção de dados. Questão do algoritmo não colocar o que eu realmente quero da maneira que eu preciso. Então tem lá um viés quer dizer, seja um ajustezinho que precisa fazer. E mais uma vez eu preciso de infraestrutura tecnológica. Tem vantagem em relação a isso? Tem, a melhoria da qualidade do ensino e maior nível de equidade, né? Ou seja, equidade não é igualdade. Equidade tem a ideia de tratar todos da mesma forma, obedecendo, observando a realidade de cada um, entendeu? Então, início, né? Lógico, tem uma desvantagem, alto custo e necessidade de regulação ética. Quando se fala ética, é um tema transversal muito importante, muito importante. Não sei se todos observaram, eu vi acho que em um plano ou dois só, mas só vi citado ética, mas eu não vi como é que a pessoa trabalhou ética no conteúdo. Percebem por que demora a corrigir os trabalhinhos? Porque você tem que saber o que o aluno projetou, se aquilo está dentro daquilo, da aula, né? Eu estou dizendo que vou fazer uma coisa e na aula ele tem que efetivamente fazer. Né? Então não é só falar, ele tem que fazer. Tudo bem? Com aplicação, tudo bem? Não? Patrícia, tudo bem? A Patrícia, não. Uma aplicação, olha lá, discutir com os alunos e professores os limites éticos, né? E a oportunidade de inteligência artificial. Dá para fazer algo? Dá, quer dizer, realizar um workshop para gestor e educadores. Né? Um workshop, ou seja, uma oficina. Chega o pessoal e fala, gente, precisamos trabalhar aqui um contexto, tal, ó, precisamos de um movimento, né? Como é que a gente faz, tal. Cuidado com isso aqui, cuidado do jeito que fala. Questão de preconceito, linguagem machista, o que mais tem? Forma pejorativa, frases que possam diminuir alguém em termos de raça, cor, credo, religião, sei lá, né? Tanta coisa que a gente precisa pensar. Então tudo isso tem que ser observado. Tá? E o professor, lógico, ele tem que se preparar um pouquinho, né? Não é simples, não é tão fácil trafegar nessa seara aí. Então ele tem que se preparar também. Tá bom? Tranquilo? Qual é então o futuro da aprendizagem adaptativa? Eita, agora ficou difícil falar, né? Porque qual é o futuro? Som. É isso aí, Sabrina. Som. Qual é o futuro
da inteligência artificial, dá pra gente prever? Qual é a tendência? É complicado, né? Mas sabe-se o quê? Que vai ter muito avanço, principalmente em algoritmo de aprendizado de máquina e análise de grandes bases de dados. Grandes assim que fala 20, 30, 40, 100 milhões de dados num local só. Por isso que chama de Big Data. Tá? Então, o que, que acontece? Nós vamos ter condições de acompanhar tudo isso? É outra pergunta. Acredito que sim, porque as coisas vão sendo implementadas e você também vai acompanhando essa evolução, né? Se ela vai ser saudável é outra coisa, né? Daqui a pouco sua mente vai ficar meio, meu Deus do céu, como é que a coisa funciona, né? Mas se você sabe que vai evoluir e você vai acompanhar essa evolução. Tá? Então você tem base para realidade aumentada, aí você tem a questão lá, nós vimos, né, alguns videozinhos projetado órgão, tem aula de anatomia, projetado aula de biologia, aula de mecânica, aula de química. Lembram das duas moléculas lá que se fundiam e gerava uma nova situação? Ó, tudo isso, tá? Isso é hoje e daqui a um tempo. Pode ser que isso esteja mais muito avançado, muito. Então você tem a ideia, por exemplo, da integração de tecnologias comuns, as tecnologias emergentes, e já baseado, já nascendo com realidade aumentada e realidade virtual, tá? Outra, você tem plataformas que futuramente já podem ser interdisciplinares e podem ser multiculturais. E o processo de educação ele pode passar por um momento de automação, ou seja, algumas coisas se comportarem de forma automática. Entendem isso? É muito interessante entender que isso pode acontecer. Dá medo? Pode ser que você fique um pouco apreensivo, mas você precisa acompanhar a mudança. Toda vez que você tiver medo de mudar, lembra do filme Quem Mexeu no Meu Queijo. É necessário acompanhar a mudança. Tudo bem? Vantagem: expansão do acesso à educação personalizada, inovação constante do ensino. E aí um grande desafio, olha lá, necessidade de atualização constante de professor. Porque o professor é a peça fundamental, lembrem-se disso. Inteligência artificial não vai substituir professor. Quem vai substituir professor é ele mesmo. Ele vai se colocar numa situação de que eu não consigo mais acompanhar isso aí, eu então não quero, ou desgastou, ou eu acho que não vale a pena. Então ele mesmo se coloca numa situação de que ele vai ser substituído. Sim, a Prodigy. Prodigy é bem conhecida e é muito legal. Você gostou da plataforma? Muito legal, é muito legal. Tá certo? Uma aplicação. O que nós podemos fazer aqui? Introduzir a realidade aumentada em atividades interativas que se ajuste ao progresso dos alunos. Há uma ferramenta bacaninha aqui para vocês, ó. QRePod. Cria atividades gamificadas que se adaptam em tempo real ao nível de dificuldade do aluno. Legal, né? Ah, mas a gente precisa de ter conhecimento? Você não nasceu sabendo tudo, lembre-se disso. Você precisa de treinamento. Em algum momento você vai precisar de treinamento, de capacitação. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o QRePod. Se eu não estiver enganado, a QRePod ela tem um pedaço que é gratuito. Olha que pedaço, ó. Coisa que eu... Agora eu fui infame nesse contexto. Cadê? Vocês estão enxergando isso? Preciso olhar aqui. Estão aqui, estão enxergando isso aí. Olha lá.
Ó lá. A maneira que você, né, vai fazendo uma atividade, ó lá. Aqui é inteligência artificial, tá vendo? Ele vai produzindo. Mas tem que aparecer um negócio aqui. Sai daí. Aí. Então, será que tem um exemplo aqui? Para. Deixa eu ver se tem um exemplo pronto. Tem bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sign up for free. Ele tá dizendo para você que você pode se inscrever gratuitamente. Aqui, ele tá passando para você uma aula sobre arte. Não. Aqui é o nível do aluno, né? Da terceiro a 12, ou seja, de 3 a 12 anos, né? Duração 5 minutos, olha lá. Start now. Ele vai pedir para eu logar. Mas aí vocês podem, tá vendo aqui, ó, gamificado. Então eu tenho um joguinho aqui, você vai fazendo algumas situações, eu acredito que é para você escrever o nome dessas coisas aqui, tá certo? Olha lá, o meu nível de dificuldade olha lá. Então, a graduação de quarto de 3 a 12, né? Então, dá para fazer bastante coisa aqui. Deve ter coisas bem avançadas, tá certo? Mas eu não sei falar inglês. Vamos lá de novo, ó. Clica aqui. Cadê que traduzir? Não enxergo. Aqui, ó, traduzir em português. Olha lá. Aí, ó. Imagine o cheiro mais incrível que já tocou seu nariz. Você é atraído para a cozinha e encontra o banquete de ação de graças do seu sonho. Quem consegue usar imagens sensoriais para ganhar mais pontos e fazer o estômago do leitor roncar de fome? Use essa atividade de escrita de 5 minutos para praticar imagens sensoriais e celebrar a temporada de festas. Percebem? Então, ou seja, uma atividade gamificada, uma coisa bacaninha, tá certo? Dá para fazer. Olha lá, aqui como é que fala? Em evolução, né, de terceira a 12. Eu coloquei 12 anos, mas não é 12 anos, é 12 graus, tá? Então aí a pessoa vai aprofundando, tá certo? Aqui quanto maior o exemplo aqui, né? Tá certo? Maior um pouquinho a dificuldade. Tá certo? Gente, é bacaninha, é muito legal, tá certo? Dá pra vocês brincarem um pouquinho, tá? Qual que é o nome? Tá no slide aí, ó, CuriePod. Tá? Aqui, ó, CuriePod. Tudo bem? Dúvidas, senhores pimpolhos? Aqui as referências que eu sempre trago, né? Tá? E hoje foi só isso. Prometo não trazer mais nada de conteúdo. Eu sei que foi pouquinho hoje, mas acho que deu para trabalhar. Bom, faltam 5 minutes. Eu acho que tinha alguns alunos que não estavam no momento que eu falei dos projetos, né? Ok? Eu estava no início da aula falando dos planos de aula. Então eu vou replicar, tá certo? Eu vou repetir aquilo que nós estávamos falando. Eu recebi vários planos de aula, vários. Alguns dos planos estão fora do formato, ou seja, a pessoa utilizou texto corrido, não separou os itens, não ficou confuso de ler. Tá certo? Ficou bem confuso de ler. Tem grupo que colocou 3 disciplinas no conteúdo, não trabalhou as disciplinas. As habilidades, os conhecimentos específicos da NCC também, algumas coisas não tinha nada a ver com o que a proposta trazia para o plano de aula. Então, observem isso também. Quando eu disponibilizei o modelo, eu disse assim, gente,
Para ficar mais prático, pega o modelinho que eu disponibilizei, porque ele já tem os tópicos. Apaga o meu conteúdo, deixa os tópicos e vocês inserem lá os conteúdos, porque aí fica mais fácil de você conduzir sua atividade. Tá certo? Não sei se vocês todos recordam isso, mas eu coloquei nesse sentido. Não lembra, Josi? Eu tinha colocado, inclusive o modelo ficou na plataforma. Que o pessoal, inclusive a Karina também, falou: ah, põe na plataforma, fica mais fácil e tal. E eu coloquei o modelo, porque aí fica mais fácil de acompanhar. Aí, veja, tá errado? Não, não tá errado. Mas fica. Não vou usar o termo difícil, fica mais complexo para eu analisar, porque falta alguns pedaços, algumas coisas estão fora de sincronia, então tem coisa que foi falada de geografia, mas geografia não aparece em nenhum momento no desenvolvimento. As questões do tema transversal, se você colocou que vai trabalhar sustentabilidade e meio ambiente, que nem eu vi, eu acho que em 2 trabalhos, você tem que colocar no desenvolvimento da aula. Isso tem que aparecer em algum lugar. Não é só dizer assim, ah, nós vamos trabalhar a sustentabilidade, o meio ambiente, não sei o que. Ok, você vai trabalhar? Ó, você está dizendo que vai trabalhar. Lá na aula, quando eu for lá embaixo na aula, onde é que está isso? Como é que esse tema chega para os alunos? Em que momento você vai dizer, olha, Zezinho, isso aqui é sustentabilidade, isso aqui é meio ambiente? Entendem? Então, eu vi que o material tá bem satisfatório. Tem material que tá muito bacana mesmo. Tá certo? Já explico, Ana. E tem material que tá legal, mas não tá atendendo 100%. Uma coisa que eu falei com vocês no início lá atrás é assim, olha, eu vou pedir para mais 2 professores também avaliarem o material para que eu faça uma média das notas, para não ficar somente eu, né, avaliando vocês. E aí o professor pega um plano de aula daquele, pega um outro, fala, esse aqui tá meio longe, né? Se esse aqui tá completinho, bonitinho e tal, e ele pode pontuar de uma maneira que não seja muito satisfatória para o que eu estou imaginando, né? Porque, lógico, eu vou olhar ali se aquilo está muito longe e tal, e não vou também deixar ficar muito uma situação que prejudique vocês. Mas o trabalho tem que estar contento. Não sei se todos me entendem desta forma, porque, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu recebi plano de aula com uma folha, uma página, sabe assim, uma folhinha, ó, uma folha assim. Não é esse, tá? Esse aqui é rascunho. Isso aqui é rascunho. Mas foi uma folha. Aí eu pergunto, perguntem a vocês próprios agora, façam uma reflexão. Dá para montar um plano interdisciplinar com 3 disciplinas, observando as questões transversais, a BNCC, os objetivos, as competências, tal, com uma folha? Entendem? Não estou dizendo que está errado, mas eu acho que precisava um pouquinho mais de carinho. Entendeu? Porque senão, Karina, você perdeu tudo que eu expliquei. Expliquei o projeto inteirinho nesses 2 minutos. Porque senão fica uma folha só e eu vou passar para outro professor analisar. Ele vai dizer assim: o plano é esse aqui? É. Então, e aí? Que nota que eu dou aqui? Entendem, gente? Então, e outra, é uma ferramenta de trabalho de vocês. E eu quero depois, né, pegar esses planos e passar para a diretora, falar, ó, tá aqui, ó. Isso aqui foi o que foi produzido pelos alunos, tá de grande contento, o pessoal realmente soube produzir, soube desenvolver. E eu acho que é por aí a lógica, né? Não sei se todos concordam comigo, mas pelo menos é o meu olhar. Vocês participam muito da aula.
Eu acho que das turmas que eu tenho esse semestre, talvez esse ano, eu posso dizer esse ano, das turmas que eu tenho esse ano, essa é a melhor turma. Vocês participam, vocês vão para cima, vocês realmente desenvolvem. E eu não queria ver um trabalho sendo avaliado de uma forma que eu não ficasse contente, né? Então, lógico, isso é o meu olhar. Talvez você tenha um outro olhar, né? Vocês tenham um outro olhar, mas pelo exemplo que eu dei, então faz assim, pega o meu modelinho, coloca os conteúdos dentro lá, seguindo o modelinho, vê a questão da transversalidade, vê a questão da inteligência. Você vai trabalhar isso mesmo? O que você vai trabalhar, né? Olha lá embaixo. Eu prometi que eu ia fazer tal coisa, então lá embaixo você tem que cumprir que você vai fazer isso. A Ana perguntou o que era transversal. Gente, a transversalidade são temas que você, independe da disciplina, ele é universal. Ó, ética, por exemplo, é um tema transversal. Como é que você trabalha a ética como é que você trabalha a ética em educação física, em geografia, em arte, em língua portuguesa, sabe? Ó, ética é ética. E como é que isso pode ser trabalhado interdisciplinarmente? Outra, saúde, outro, meio ambiente, nutrição, cidadania, ó, são todos tópicos que são transversais. Entendeu, Ana? Mais ou menos? O que que falta para você fechar aí 100%? O pessoal tá escrevendo, vamos ver aqui, né? Eita, tem bastante gente escrevendo, mas não aparece nada. Então, um conceito transversal que você queira trabalhar percorrendo as disciplinas é quando você consegue trabalhar outras disciplinas no tema. Quando você pega um tema que seja transversal e você consegue discorrer nas disciplinas. Eita. Olha lá, a Nájila já botou um texto aqui, ó, conceitos transversais. Olha lá, já ajudou aqui de forma teórica. Então, a transversalidade você precisa incorporar, né, na realidade, um tema transversal dentro do teu contexto de aula, né? Por quê? Porque o aluno ele precisa ser ambientado em alguma situação que você está entendendo ali que ele precisa desenvolver. Seja lá cidadania, seja saúde, meio ambiente, seja sustentabilidade, aspectos ligados à natureza, aspectos ligados à ética, entendeu? Aí valores. Obrigado, Nájila. Ajuda mesmo, vai ajudar bastante, tá? Então, tudo isso é importante. Ana, aproveita, copia esse texto aí, ó, né, que você consegue copiar e que ajuda. Não, Ana, é um tema transversal. Um tema, né? Você pega um tema transversal e trabalha nas três disciplinas que você escolheu. O seu plano de aula ele é interdisciplinar, então você tem que ter no mínimo três disciplinas. Pronto. Beleza, gente. Bem lembrado, Karina. Gente, quem precisar sair, tá? Boa noite e até a próxima aula, ok? Ah, eu tava falando do quê? Quando você tem três disciplinas, tá certo?
Então você tem 3 disciplinas lá, beleza, bacaninha, bacana, ok. Isso você já vai trabalhar os conteúdos dessas disciplinas, certo? Um tema transversal que possa ser abarcado nessas disciplinas para que o aluno reforce essa questão do olhar em relação àquilo que você está trabalhando. Então, por exemplo, um aspecto de cidadania. Você está trabalhando geografia, está trabalhando língua portuguesa, o que você pode trabalhar de cidadania em relação a isso? Né? O que você pode trabalhar de valores em relação a isso? Tá? Então, esse tema transversal, ele vai fazer um corte ali, né? Tudo aquilo que você precisa desenvolver para o teu plano de aula inteiro. Deixa eu ver, a Daniela está perguntando aqui se recebi o e-mail. Daniela, ainda não chegou. Tá, não chegou aqui ainda, tá? Manda de novo. Manda com cópia nesse aqui, ó. Ó. Manda nesse, com cópia nesse aqui, que esse é o meu pessoal. E esse com certeza chega. Tá bom? Gente, eu não sei se eu respondi, passou um monte aí, não sei se tinha bastante pergunta no meio. Mas se tiver dúvida, pergunta por e-mail que eu vou tentando responder o mais rápido possível. Tá bom? Você mandou agora, Érica? Eu sei que eu tenho uns planos ainda que eu vou corrigir. Deve estar, se você mandou nessa semana, eu acho que deve estar. Já tá aqui. Ah, então tá comigo. Já semana passada já deve estar comigo. Mesmo assim, eu dou uma olhada se tiver faltando algum. Na segunda-feira eu mando no zap. Peço pra Kátia mandar um zap para vocês. Tá bom? Gente, boa noite a todos. Obrigado e até a próxima aula.